Olá! Hoje é desses dias que a gente que é feminista antiga, da época das feministas analógicas, antes dos vídeos, das redes sociais, a gente sempre fica com essa estranheza quando falam, olha, feliz dia, porque eu escuto um pouco assim, feliz dia do sangue derramado e a gente ainda não atingiu tudo que a gente precisava, mesmo há 2 séculos tendo acontecido aquela reivindicação das trabalhadoras americanas, que tantas delas foram incendiadas, né, por demandar direitos. Mas, sem querer ser muito milituda, eu pensei que se eu trouxesse as referências que eu tenho desde adolescente, talvez fale mais do que a gente querer ficar explicando porque é um dia de luta e não de comemoração. Aí eu trouxe algumas referências que eu tenho desde criança, claro que as obras, né, o quadro e tal, veio depois. Mas eu sempre falo e faço debates muito legais com os meus alunos. Só que a gente está tentando fazer educação remota, então uma parte dessa interação está um pouco interrompida por falta de conexão, enfim, de facilidade deles também com a tecnologia. Eu tenho esse livro da Chiquinha Gonzaga, que foi a musicista responsável pela marchinha "Oh, abre alas que eu quero passar, oh, abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar". Essa aqui é uma pequena biografia dela e é muito interessante porque a Chiquinha, ela bateu o pé que ela queria tocar e ser musicista, compositora, fazer trilha para peça de teatro, e foi um escândalo na época porque essa história é bem antiga, né? E ela separou, acho que o ex tomou o filho dela, no fim da vida ela estava casada com alguém muito mais novo que ela. Então é sempre uma inspiração o trabalho da Chiquinha, né? Aqui também é uma outra inspiração, a Olga Benário, não sei se dá pra ver bem, porque eu tentei aproveitar a melhor luz do dia e ela resolveu encher o quarto. A Olga, a gente brinca que gostava antes de ser modinha, antes de ter o filme, que é da Globo e tal. Eu li, né, uma biografia dela faz bastante tempo, do Fernando Moraes, contando a história da Olga. E ela foi uma alemã bem comunista, ela se envolveu no partido, ela participava de várias atividades, ela se colocou em risco. E aí ela vem para o Brasil ser apoio do Luiz Carlos Prestes, que realizou, né, a coluna Prestes, falando um pouco da revolução, do comunismo, que eles queriam em vários quilômetros aqui pelo país. Ela veio apoiá-lo e acaba virando a mulher dele. A Olga, depois de bastante tempo, né, na época do Getúlio, prendem, né, o companheiro dela, Luiz Carlos Prestes, ela também, e ela é deportada pela questão dela ser alemã. Lá no campo de concentração ela tem a filha dos dois, e ela entrega essa filha para a sogra, que faz toda uma briga pelos direitos humanos de pegar a neta. E a Olga consegue entregar essa filha para a mãe do Luiz Carlos Prestes, que foi a forma deles conseguirem fazer com que a menininha não sofresse o que a mãe sofreu, porque ela morre no campo de concentração. Mas a Olga era super firme quando ela estava presa, ela fazia exercício, ela não deixava aquele ambiente nazista derrubá-la. E teve coragem de fazer várias coisas pela revolução, pelo comunismo, pelos ideais que ela e o companheiro acreditavam. Então são algumas dessas referências que achei que valia dividir com vocês. E aqui tem uma que eu queria... Porque a filhinha da Olga e do Luiz Carlos Prestes, ela chama Anita Garibaldi. Não, ela chama só Anita, mas ela tem esse nome por causa da Anita Garibaldi. Não sei até que ponto vai dar pra ver. Aqui tem biografia de várias brasileiras fantásticas. 50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer. Anita Garibaldi, ela foi a mulher do Giuseppe Garibaldi, acho que bastante gente vai lembrar que teve uma série na Globo faz muito tempo. E ela foi uma grande batalhadora, fizeram com que ela se casasse muito cedo, mas ela não concordou, depois ela separa, daí ela casa com o Giuseppe Garibaldi e eles têm essas lutas que eles se envolvem no sul, por disputas, às vezes de território, de fronteira, depois eles voltam para a terra natal do marido dela, na Itália, e lá ela também se envolve em várias lutas que tem a ver ali com a questão da Itália, do território. E na Itália ela tem uma praça, um monumento, porque eles chamam ela de heroína de dois mundos, né? Ela batalhou aqui, batalhou lá.
A série era bem assim, não sei se era exatamente daquele jeito, que ela batalhava no cavalo, aí entrava em várias batalhas com o companheiro, era super, né, era bem combativa. E havia ocasiões lá na história que ela ia ter filho mais escondida e tal, se proteger e voltava para a batalha. Então, essa é uma outra inspiração que eu achei que valia trazer para vocês. Esse mesmo livro que eu mostrei para vocês, As 50 Brasileiras Incríveis, também fala da Chiquinha Gonzaga que eu comentei agora há pouco. Na verdade, algumas das referências extraordinárias entre uma obra e outra, elas estão em mais de um compilado de biografias dessas mulheres extraordinárias. Aqui tem mais um que eu queria, outra referência que eu encontrei aqui em Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Então aqui a gente tem a Pagu, esse é um quadrinho da Pagu que estava em uma... Ela estava numa outra biografia que está na biblioteca lá da sala, e aqui ela está também nesse trecho do livro que fala dessa... A Pagu tem muita coisa muito bacana, ela se formou professora, só que aí ela se envolveu com o pessoal que estava fazendo a Semana Modernista de 22. E se envolveu muito, porque havia um casal ali, que ela rompe esse casal e ela vai casar com o Oswald de Andrade. Então a Pagu, ela foi jornalista, ela fez críticas. Ela é de Santos, depois ela volta pro litoral, ela incentiva muito a questão da arte, do teatro. Ela viaja para a Rússia para conhecer essa revolução que eles batalhavam, né, comunista, que eles tinham todo esse sonho. Mas lá ela também acha que tinha um certo abismo entre os líderes da revolução que viraram políticos da alta cúpula lá e o povo. Tanto que quando ela volta ela faz, né, vários textos sobre isso. Ela tem um romance, Parque Industrial, parece que ela faz essas críticas. E ela foi bem à frente, assim, né? Depois ela separa do Oswald, ela casa com um cineasta, tem o filho Rudá. Acho que tanto o pai quanto o pai do Rudá, do filhinho dela, quanto esse marido, que eram os dois envolvidos com cinema. Talvez daí essa paixão da Pagu seguir batalhando pelo teatro, né? E tem alguém que eu sempre falo para os meus estudantes, acho que eles não aguentam mais, tem até um outro vídeo falando da Frida, que é essa outra pessoa extraordinária que a gente sempre fala para os estudantes, uma pintora mexicana, teve muitos problemas de saúde, quando casou com um pintor mais velho que ela, tinha muitas traições, por questões ali de várias operações, acidente que ela sofreu sempre, muitas vezes ela tentou ter filho e perdeu. E aí eu sempre comentava com os estudantes que ela passou tanto sufoco na vida e às vezes ela ficou de cama, fez muitas cirurgias, tinha muita dor, ela perdeu um pedaço do pé, depois ela perde a perna. Então ela vai sofrendo uma série de reveses de saúde, vai tentando tratamentos, que ela acaba confessando que na verdade no fim ela tinha mais dor do que aqueles tratamentos tinham resolvido. E aí o interessante é que ela pega toda essa trajetória super doída e ela faz obras como essa, que ela tinha todo um talento, né, para botar cores, como o México parece que também tinha muita vivacidade, né, nas frutas, nos animais, nas paisagens. Ela põe um pouco disso. Ela tem uma série de símbolos que até hoje a gente já foi em exposição dela aqui no Instituto Tomiotaki em São Paulo. Ó, ela se pintava mais feia do que ela era. Aqui era o pai que fazia fotos dela. Então, assim, ela teve um trabalho de jogar todas essas emoções que ela viveu pra tela, né? Às vezes ela estava internada, estava de cama, a família punha espelho para ela se ver em cima da cama e tela e tinta para ela seguir com essas pinturas. Aqui ela coloca bem um pouco de tudo que ela sofreu com as questões, né, de aborto, de uma série de perdas, né, traições, a questão da saúde. Então ela é sempre alguém que às vezes ela faz de alguns detalhes, como aqui, né? Ela pinta a beiradinha do pé na banheira, mas vai criando todo o universo, como se a própria água da banheira fosse um outro mar, né? Um rio. E às vezes ela olha esse sofrimento dela como se fosse um espelho nas obras, em que cada lado tem ali uma dor, uma perda, um registro dessas situações que ela vai buscando superar. Eu comentei que ela teve vários abortos, ela vai colocando isso nas obras de forma super pungente, né? A gente percebe que provavelmente foi um sonho que ela queria muito e
não chegou a realizar, né? Então eu trago essas referências para... E muitas delas eu tenho desde a adolescência. Algumas coisas eu vi filme, outras eu vi série, outras eu fui li direto as biografias, né? Então elas são referências da gente se inspirar, porque tem sempre uma série de batalhas que a gente passa como mulher, que a gente não vai ser isenta porque tem um dia internacional nosso, né? E aí sempre que eu fico nessas questões, nossa, vou batalhar por isso também, vou comprar essa briga também, será que vale, né? Tentar ir pra linha de frente de tantas coisas. Eu volto, talvez não para os livros, mas às vezes para outras expressões que outros artistas fazem dessas mulheres que eu comentei. Eu já vi peça, né, já vi dança sobre essas mulheres fortes que acabam reinspirando a gente. E se a gente fica... E cada uma viveu numa época, cada um viveu num lugar. Se a gente fica pensando que durante vários anos, várias gerações, vários lugares, vários países, todas essas mulheres fizeram essas batalhas tão inspiradoras, mas também difíceis, né? Às vezes você pega o detalhe ali, isso foi bastante sofrimento. Será mesmo que é um dia de fazer festa,